E aí, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite para você que está ouvindo o podcast Por Aí Vai, o programa em que os pensamentos ganham voz e sentimentos. Nós chegamos ao episódio número 4, que significa que nós estamos completando o nosso primeiro mêsversário. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que está compartilhando a sua opinião sobre o podcast. Como eu já comentei em outros episódios, eu quero melhorar cada vez mais esse diálogo aqui com vocês, quero aproximar cada vez mais o conteúdo da realidade de vocês. Então não fiquem com vergonha para me trazer a vossa opinião respeitosa. Vou esperar pelo feedback de vocês aí para trazer conteúdos cada vez melhores, pautas cada vez mais interessantes, para a gente engajar bastante e tornar essa conversa cada vez mais gostosa, tá bom? E bom, antes de começar o episódio de hoje, eu queria falar também bem rapidamente do episódio que saiu lá no YouTube sobre o vulcão Etna e as gargantas de Alcântara, que, gente, são um espetáculo. Se você não viu ainda o episódio lá da série de vlogs sobre a Sicília, corre lá no YouTube, o link vai estar aqui na descrição do episódio, porque assim, foi maravilhoso, eu me emocionei horrores. Eu acho que eu não conto lá no vídeo, mas um dia depois que a gente foi visitar o vulcão, teve uma erupção lá, mas fiquem tranquilos, tá? Ninguém se machucou, ninguém ficou ferido, ninguém morreu, foi só um susto mesmo ali que pegou alguns turistas desprevenidos, e eu tava sentindo, gente, uma energia muito forte, mas muito forte. Quando eu fui a primeira vez lá pro Etna, eu me emocionei, mas assim, nem se compara com essa segunda vez, sabe? Eu tava muito emocionado, não sei explicar o porquê, e agora, quem acredita nessa coisa de energia, talvez faça uma associação aí, talvez eu estivesse sentindo que o vulcão ia entrar em erupção ali, o negócio devia estar bem ativo mesmo. E para além do vulcão, tem também ali as gargantas de Alcântara. Lá nas gargantas de Alcântara, elas são a lava quente que encontrou ali com o gelado, com a água gelada do Vale de Alcântara, e ela acaba formando umas rochas, assim, incríveis. Elas têm uns formatos, assim, bizarros. Eu mostrei tudo isso lá no canal do YouTube, tá? Então corre lá, dá uma olhadinha e vamos seguir com o episódio de hoje. A primeira pauta que eu quero falar com vocês é sobre o uso da IA em aplicativos de relacionamento. Sim, a danadinha da IA está de volta, e dessa vez eu quero ler aí uma matéria da Fast Company Brasil sobre uma pesquisa que rolou e que trouxe insights aí bem interessantes pra gente, tá? Eu vou ler aqui e vou comentando com vocês ao longo da matéria, mas quem quiser ler a matéria na íntegra, vai estar o link aí na descrição do episódio também, tá bom? Bom, o título é Mais uma utilidade para IA, otimizar seu perfil nos apps de relacionamento. Cada vez mais pessoas estão usando inteligência artificial para melhorar seus perfis, filtrar matches e driblar o cansaço dos aplicativos de namoro. Solteiros estão apostando na inteligência artificial para aumentar suas chances de encontrar alguém especial. Segundo um novo estudo, pouco mais de um quarto, 26% para ser mais exato, dos solteiros já estão usando inteligência artificial para dar uma força na vida amorosa. Um aumento de 333% em relação a 2024. Gente, vocês têm noção que mais de 3 vezes isso aumentou em relação ao ano passado? A gente não tá falando de, 4, 5 anos, a gente tá falando de um ano. Mas enfim, vamos seguir aqui com a matéria. A pesquisa realizada pela Match, em parceria com o Instituto Kinsey, a Match inclusive é dona do Tinder, tá, gente? É um grupo ali, corporativo que é dono do Tinder, ouviu cerca de 5.000 solteiros nos Estados Unidos, com idades entre 18 e 98 anos. Como parte da 14ª edição do estudo anual Singles in America. Eu achei maravilhoso que eles incluíram pessoas de até 98 anos, tá? Aqui é isso, gente. É sem etarismo mesmo, entendeu? Pessoas têm direito ao amor, não tem tempo pra amar. E é isso. Vamos seguir aqui com a matéria. Os dados mostram que quase metade da geração Z já recorreu à inteligência artificial em algum momento em busca de melhores resultados nos apps de relacionamento, seja para otimizar seu perfil, quem nunca, não é mesmo? Puxar papo ou avaliar a compatibilidade com os matches. Ai, gente, aqui é a parte que começa a ficar tenso, mas vamos lá. Ou seja, se você andou trocando mensagens em algum aplicativo de namoro recentemente, talvez não tenha flertado com uma pessoa real. Pode ter sido uma inteligência artificial, ou ao menos alguém que teve uma ajudinha dela. E aqui, gente, um parênteses, meu particular. Eu não duvido, tá, que não foi só uma ajudinha, não. Pelo tanto que as pessoas estão delegando funções, principalmente mentais, para inteligência artificial, eu acho que a gente tá só virando porta-voz das inteligências artificiais mesmo. Mas enfim, vamos ver o que diz aqui o finalzinho da matéria. E o uso só tende a crescer. Quase metade, 44% dos solteiros diz que gostaria de usar IA para filtrar matches, enquanto 40% gostariam de ajuda para melhorar seus perfis. Isso eu acho até tranquilo, porque às vezes, sei lá, você quer achar uma forma que estatisticamente vai te ajudar mais a chamar mais atenção, uma forma de escrita ali, quem não domina muito essa parte de escrita, de se vender. Então eu acho que
para otimização de perfis eu não vejo tanto problema. Mas, enfim. Até a geração X, a que menos recorre a IA para relacionamentos, só 15%, está começando a demonstrar mais interesse por soluções baseadas em inteligência artificial. Aí aqui abre aspas. A IA não está substituindo a intimidade, ela está dando uma vantagem aos solteiros, fecha aspas. Diz Amanda Jesselman, não sei como diz o sobrenome dela, psicóloga do Instituto Kinsey e diretora de ciência de relacionamentos da Match. Para uma geração sobrecarregada com tantas opções, ferramentas que trazem clareza e agilidade são mais do que bem-vindas. Isso aqui é um parênteses do que ela falou também. E essa sobrecarga é real. Quase metade dos entrevistados, 47%, diz estar esgotada da rotina de matches e conversas nos aplicativos e 54% afirmam que o cenário atual dos relacionamentos é emocionalmente desgastante. Gente, aqui eu tenho bastante lugar de fala, né? Porque acho que basicamente todos os meus relacionamentos começaram de aplicativo, mas eu não suporto mais os aplicativos. Eu tô com todos desativados. Eu ainda não excluí minha conta, né, dos aplicativos, porque eu acho que em algum momento eu vou acabar voltando. Mas eu tô bem saturado, assim, sabe? Dessa rotina de aplicativo, da forma que as pessoas se relacionam nos aplicativos. Ai, ranço. Mas enfim, vamos seguir aqui com a matéria. É aí que a IA surge como possível aliada. Plataformas como Tinder, Hinge e Bumble já estão testando novos recursos de inteligência artificial para melhorar a experiência dos usuários. Ai, meu Deus. O Hinge, por exemplo, lançou recentemente uma ferramenta que ajuda usuários a melhorar seus perfis. Daí ok. Já o Tinder criou, por tempo limitado, o The Game Game, um recurso desenvolvido em parceria com a OpenAI que permite testar cantadas com um chatbot antes de usá-las. Eu não acredito nisso. Um recurso desenvolvido em parceria com a OpenAI que permite testar cantadas com um chatbot antes de usá-las em conversas reais. Meu Deus do céu. A IA não é pra trazer eficiência, gente. Ela tá deixando a gente mais inseguro, mais pateta ainda. Ave Maria. Bom, enfim. Se tudo isso te dá vontade de deletar os aplicativos e desistir de buscar um amor online, saiba que você não está sozinho. O estudo aponta que 46% dos solteiros já fizeram pausas intencionais nos encontros. Eu aí. Eu tô nesses 46% aí, hein? 2/3 afirmam que esse tempo longe os ajudou a entender melhor o que realmente querem. Paz de espírito e relacionar com pessoas verdadeiras, né? Não inteligências artificiais, mas vamos lá. Mesmo assim, ainda há espaço para otimismo. Com ou sem a ajuda da IA, a esperança continua firme. 7 em cada 10 entrevistados disseram acreditar em destino quando se trata de amor. E 73% ainda sonham com o felizes para sempre. Ou seja, não desista. Só chore mesmo. Bom, essa foi a matéria aí da Fast Company Brasil. Eu vou deixar o link na descrição, né, como eu comentei. E gente, assim, quando eu falo de inteligência artificial, eu imagino que alguns de vocês pensam que eu sou contra a inteligência artificial, né, que eu acho que tem que impedir a inteligência artificial de existir e tal. Mas não é bem isso não, tá? Eu acho que é um pouco ingênuo a gente achar que a gente consegue barrar essa tecnologia. Isso não vai acontecer. Eu só critico a inteligência artificial aqui, não enquanto tecnologia, mas enquanto o uso que a gente tá tendo dessa tecnologia, sabe? Como que a gente está se relacionando com essa tecnologia. Como eu falei, né? Empresas estão abusando do ChatGPT ou de outras inteligências artificiais para fingir uma inovação, para fingir que estão resolvendo problemas, quando na verdade eles estão criando outros problemas muito mais sérios, porque eles estão deixando o lado humano de lado. Não lembro se eu já mencionei aqui, mas tem pessoas que estão usando o ChatGPT como terapia. Isso é muito sério, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão dando dados super sensíveis para uma empresa de tecnologia que está treinando inteligências artificiais. Inclusive, sobre isso, eu fiz um teste, que eu até compartilhei com uma amiga minha, que eu joguei no ChatGPT um relato que eu peguei do Reddit de uma pessoa assim bem depressiva, à beira de, né, se desviver ali. E aí eu fingi que era eu passando isso pro ChatGPT. E aí eu falei pra ele, chat, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê, e copiei o relato da pessoa. E assim, a resposta do ChatGPT, gente, foi muito assustadora. Minha amiga também pensou a mesma coisa. Porque o ChatGPT, ele não tava respondendo como uma IA, ele tava respondendo como se fosse uma pessoa. Tava falando coisas do tipo, te entendo, eu também já estive nesse lugar, eu já tive esse tipo de sentimento, porque não sei o quê, porque comigo aconteceu isso, aquilo. Não aconteceu, sabe? É uma inteligência artificial. E, nossa, eu fiquei tão indignado e tão assustado que eu tive que responder o ChatGPT falando, desculpa, não me faça de trouxa, eu sei que você é uma inteligência artificial, você não tem sentimentos, pra ver, né, se mudava ali a abordagem do ChatGPT. Mas assim, achei assustador, porque, né, no meu caso, eu não tava, né, na situação daquela pessoa, então eu acho que eu tive esse discernimento, mas agora imagina
Imagina uma pessoa que tá frágil emocionalmente, né, que tá ali, sabe, totalmente desesperançosa, receber esse acolhimento de uma inteligência artificial. E assim, a gente sabe ainda, tem relatos de casos em que as pessoas realmente acreditaram que tinha alguém por trás, que tinha um oráculo, que tinha uma outra pessoa, enfim. E sabe, cria essa conexão com a IA e tem adolescentes e jovens que estão se isolando cada vez mais socialmente por conta dessa relação com a IA. Então isso é muito problemático, isso é muito sério. E a gente tem que discutir isso, e a gente tem que... não queria dizer essa palavra, levantar essa bandeira, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com quanto as inteligências artificiais estão sendo usadas de forma errada e o quanto que a gente está permitindo isso, né, fomentando esse hype, colocando IA em tudo e principalmente delegando essa parte tanto humana quanto mental para a inteligência artificial. A gente não pode se esquecer que, né, o que as Big Techs começaram a vender pra gente quando lançaram a IA era que, na verdade, a gente ia ter eficiência, principalmente em questão de tarefas manuais, tarefas repetitivas, e no fim, a gente está delegando coisas assim que são muito mais sérias, né, como os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Daqui a pouco as pessoas vão estar perguntando pro ChatGPT se elas devem ou não ter filho, sabe? É complicado, tá? Vamos tomar muito cuidado com isso. E eu falei de eficiência, né? E esse caso aí do uso de inteligência artificial para relacionamento mostra que a gente tá carregando esse discurso da eficiência também para os aspectos pessoais nossos, né? Então, as nossas amizades, a nossa vida amorosa, eu acho isso bem problemático, tá? Porque, pensa comigo, as IAs, elas trabalham muito com probabilidades, né? Com estatística. Só que elas não vão saber te guiar no como estabelecer essas relações. Então a IA pode puxar ali os seus dados, puxar os dados da pessoa que você tá paquerando e falar, olha, vocês têm perfis compatíveis, eu acho que você deve investir. Mas a IA não vai saber te dizer, assim, com exatidão, por que que esses dados acontecem, sabe? Por que que uma pessoa com perfil A gosta das pessoas com perfil B e por que que elas dão certo? Senão seria muito fácil, né? A gente só pegar perfis compatíveis e dar um match. Só que tem toda a parte da abordagem, sabe? E a gente não pode perder a humanidade nessa abordagem. A gente vê casos também, né, que são a exceção disso. Então, perfis que às vezes são super incompatíveis, perfis que geralmente não dão certo, casais que parecem não se entender de forma alguma, mas alguma coisa conecta esse casal, né? Porque é muito isso, é muito um caso específico, é a forma como você se comunica. E eu vou trazer ao longo do episódio aqui alguns dates que eu tive, né, que eu considero assim que foram muito bons e por que, né, deles serem tão bons. Então, tem muito dessa coisa do approach, né, de como a gente aborda outra pessoa, como que a gente estabelece essa comunicação, essa relação, esse sentimento. Então isso a gente não vai conseguir delegar pra IA, sabe? E aí você ficar só correndo atrás de dados, de uma parte muito racional pro que é na verdade emocional e humano, eu acho que é uma receita pro desastre, tá? Mas aqui é a minha opinião, eu quero saber de vocês também, então deixa aí nos comentários, tá? Pra gente discutir isso na nossa comunidade aqui, certo? Então não vamos delegar pra IA o que é nosso papel, tá bom? Vamos continuar. Eu sei que é difícil, eu sei que lidar com pessoas é muito complicado. Eu já trabalhei com atendimento ao cliente, já trabalhei com atendimento ao público, já trabalhei com plateia, então eu sei que é complicado, eu sei que são muitas variáveis, mas a gente, sabe, a gente ainda tem que ter essa responsabilidade afetiva para não perder a nossa humanidade, né? Senão o que a gente vai virar? A gente vai virar só um avatar para as inteligências artificiais? Vamos pensar sobre isso, botar a mão na consciência, galerinha. O problema não é a IA, assim como o problema não é, por exemplo, uma faca. O problema é como a gente usa a IA, assim como o problema é como a gente usa as facas. Você pode usar para cortar alguma coisa ou você pode usar para cortar pessoas. Então, mão na consciência e vamos construir um futuro melhor aí para as futuras gerações, tá? Mas, enfim... Vamos para a segunda pauta. Eu vou aproveitar essa questão da pesquisa para falar sobre os meus melhores dates, para a gente fazer um kikiki, obviamente, mas também para a gente traçar aí alguns paralelos com essa pesquisa, tá? Alguns pontos aí que talvez a IA não ajudaria, teria que ser algo assim, tipo, que vem muito da nossa autoconfiança, da nossa empatia, mas também alguns pontos que talvez... ter uma IA ali deixaria esses encontros ainda melhores, tá? Eu ia trazer também os dates ruins aqui pra gente dar uma xoxada, pra gente dar bastante risada, mas eu comecei a escrever o roteiro e eu vi que esses daí, gente, eles davam um episódio assim exclusivo pra dates ruins. Então hoje, especificamente, eu vou trazer só esses 3 aí que eu considero os meus melhores dates pra gente linkar com essa pauta, né, da IA nos aplicativos, da gente delegando, né, algumas questões emocionais e comportamentais pra IA definir e decidir por nós. Vocês vão entender melhor conforme eu for trazendo aqui as histórias, tá bom? E se você quiser compartilhar as suas histórias também, deixa aí nos comentários, tá? O seu caso, sua historinha de date bom, date ruim também. Ou então, se você quiser um pouco mais de anonimato, você pode enviar a sua história pro e-mail recrovela@gmail.com, que aí eu, né, vou trazer aqui em algum episódio futuro, de uma forma anônima, tá? Pra gente conversar aí, né? Eu tenho certeza que tanto eu quanto os ouvintes vamos adorar saber suas histórias de date. Vamos pro primeiro caso? Um médico socorrista na Sicília.
Eu tava de boa, na minha kitnet lá, carentinho, sem nada pra fazer. Entrei naquele iFood amarelo, né, que quem é gay já entendeu do que eu tô falando. E comecei a conversar ali com o boy. Tava, assim, bem desesperado pra transar com o italiano, porque a fama deles é babado, né, gente, vocês sabem. Então eu queria testar essa fama, ver se é realmente isso. E surgiu a oportunidade, então chamei ele pra ir lá em casa. Já era umas 10, 11 horas da noite, mais ou menos. Então já era um pouco tarde. Daí, quando ele chegou, a gente já foi direto ao ponto, né? Começamos a se beijar e tal, e dali foi. Vi que a fama dos italianos não é à toa. Eles dão o nome mesmo. Mas isso não é nada demais, né? Se for pensar que esse é o básico de um bom date, né? Você ter uma química muito boa com outra pessoa. Nesse date, especificamente, eu queria trazer, porque apesar dele ter sido bom, a IA, nesse caso aqui, ela me ajudaria, tá? Por quê? Porque tem um ponto muito específico desse nosso encontro, que foi a questão da língua. Eu não sabia falar o linguajar ali da safadeza dos italianos. Ai, gente, que vergonha, eu não acredito que eu tô expondo isso aqui, mas vamos lá. Tudo pelo entretenimento de vocês, hein? Então, não esquece de avaliar bem aí o podcast, tá? Pra eu trazer mais vergonhas alheias pra vocês se divertirem e eu ficar vermelhíssimo. Mas vamos lá, voltando aqui pra história, né? Imagina duas gays que não conseguiam se entender, porque eu não falava bem o italiano que aquela situação precisava, e nem ele falava muito bem inglês. Na Sicília, inclusive, é muito comum, tá, gente? As pessoas não saberem falar inglês direito. Principalmente inglês, assim, muito específicos, né? Então a gente teve que se comunicar usando o quê, né? Usando a linguagem do corpo mesmo. As intenções ali, as apertadas, né? Umas mímicas, enfim. E aí eu não sabia se eu ria, se eu gemia, se eu mudava de lugar, se eu fazia posição X, se era posição Y, se fazia aquilo ou isso. Enfim, gente, o puro caos, tá? O puro suco do caos. Mas assim, foi divertido. O love ali foi muito bom. E o boy, pra vocês terem ideia, era um médico socorrista. Ele tinha um corpo, assim, super padrão, tá, meninas? Eu acho que foi o cara mais padrão, assim, que eu já fiquei. Então ele fez valer a pena, tá? Aquela vergonha alheia ali que a gente passou por conta da falha de comunicação. E que, nesse ponto, a IA talvez ajudaria. Ou talvez não, né? Porque eu acho que muito da graça ali daquele momento foi a gente se enrolando ali pra tentar se entender e tentar fazer a coisa acontecer. E quando a gente terminou o que tinha pra fazer ali, o que eu acho fofo é que a gente ficou ainda deitadinho ali, né? Conversando e tal. E eu consegui me comunicar em italiano com ele, porque a gente já tava falando de coisas mais cotidianas, né? Aquele italiano que a gente aprende nos cursos, nos aplicativos de idioma. E não no submundo da internet, né? E aí ele foi um querido, tá? Ele foi, assim, super fofo e merece super o posto aí de um dos meus melhores dates da vida, tá bom? Acabou sendo só esse date mesmo, a gente não se viu outras vezes, mas a proposta do nosso encontro era essa mesmo, então, assim, tranquilíssimo. O date em Francisco Morato. Gente, essa história... eu vou ser muito breve com ela, porque ela envelheceu super mal, tá? Então, assim, eu vou bem resumir, vou ir direto ao ponto. Eu conheci um boy também em outro aplicativo de relacionamento. E assim, nosso papo super fluiu, ele era bem gatinho. E ele tinha um tipo, assim, que eu acho muito difícil de encontrar. E é um tipo bem específico, mas que eu amo. Que é o roqueirinho, skaterzinho, meio eminho. Então, nossa, eu fiquei doido com ele. Só que tem um porém. Ele morava em Francisco Morato, que é uma cidade que fica umas 2 ou 3 horas de trem daqui de São Paulo. Só que isso não é impeditivo pra uma gay apaixonada, né, gente? Quem é gay aí e apaixonada sabe do que eu tô falando. Então, mesmo com a má fama ali de Francisco Morato, como se São Paulo fosse, né, um lugar super maravilhoso de se morar, super seguro, enfim, mas Francisco Morato não tinha uma boa fama. E aí o que eu fiz? Num belo sábado de manhã, criei coragem e falei pra ele, eu vou aí. E peguei o trem super cedo, não sabia o que falar pra minha família, eu já era assumido na época, mas assim, né, não tinha ainda muita abertura pra falar sobre esse tipo de encontro e tal, e acho que meus pais nem deixariam eu ia encontrar um desconhecido tão longe, né, numa cidade assim que o pessoal aqui de São Paulo considera perigosa, mas acabei indo mesmo assim. Na metade do caminho eu já queria desistir, mas quem tá na chuva é pra se molhar, não é mesmo? Então eu fui até o fim e quando eu cheguei lá e vi o boy assim pela primeira vez, nos primeiros 10 segundos rolou aquele estranhamento, mas não no sentido ruim, tá, gente? Porque ele era tão interessante pessoalmente quanto nas fotos, só que demora, né, pro cérebro assimilar que aquela pessoa da foto é a pessoa que a gente tá vendo pessoalmente, às vezes, e foi esse caso. Mas enfim, isso nem é relevante, não sei nem porque eu tô trazendo pra cá. Nós dois estávamos muito tímidos, não sabia, né, se ia rolar ou não. Acabou que ele me levou pra almoçar. Eu fiquei meio assim, né, achei que ele também não tava muito afim, porque, né, a gente que tá acostumado com a linguagem de aplicativos, né, com aquela logística de aplicativos, eu achei que ele ia me levar pra casa dele, a gente ia fazer o que tinha que fazer e beijo, tchau. Só que não, ele me levou pra almoçar, então pra mim isso já me deu meio que uma bodeada, assim. Achei que ele não tava afim. Porém, toda vez que eu achava que a gente ia pedir a conta, ele pedia mais uma rodada de cerveja. E assim, o nosso papo tava rolando muito bem, tá?
Tinha uma química muito boa ali entre a gente. A gente gostava de muita coisa em comum, então o jeito, sabe? As nossas histórias de vida também batiam muito. Então eu tava apaixonadíssimo pelo boy, já logo de primeira. Tava louco pra ficar ali com ele, mas né, ele não tava dando muitos sinais de que tava na mesma vibe. Então eu fui deixando levar. Acabou que quando era umas, sei lá, 5, 6 horas da tarde, mais ou menos, ele falou que ele ia pra um barzinho que ficava de frente pra esse que a gente tava. E aí eu entendi isso como um chispa, né? Tipo, ó, vou lá com os meus amigos, você pega o caminho de volta pra casa. Aí, obviamente, eu fiquei meio balançado e tal, né? Eu falei, putz, vim até aqui, não vai rolar nada, nananã. Mas me surpreendeu que ele falou, você fica lá comigo até os meus amigos chegarem? E eu, nada trouxa, aceitei, né, gente? Óbvio. E aí fiquei lá e tal, e aí foi lá que a gente, de fato, ficou. Só tava a gente lá no barzinho, então foi tranquilo. Porque eu tenho, né, na época eu tinha muito essa questão de ficar com outros caras em lugares públicos, né? Eu tinha um pouco de medo e tal. Hoje já sou mais tranquilo em relação a isso, mas ainda fico com o pé atrás. Só que nessa época era muito mais. E aí lá eu me senti super à vontade, assim, o lugar era muito legal. Ia ter música ao vivo, a gente chegou antes com o artista, inclusive. E aí fiquei lá, né, esperando os amigos dele junto com ele. E aí foi chegando um, foi chegando o outro, né? A coisa foi rolando. Ele foi, assim, muito fofo mesmo. E assim, algumas vezes eu fazia menção que eu queria ir embora, mas ele pedia pra eu ficar, né, e tava muito gostoso lá, então assim, a hora passou muito rápido. E quando eu fui ver, eu já tava em volta dos amigos dele, a gente já tava assim, conversando como se a gente se conhecesse há um tempão, tanto eu e ele, quanto eu e os amigos dele. Ele foi um fofo, assim, de me apresentar pros amigos. A forma como ele me apresentou pros amigos dele também foi muito legal. Parecia que a gente já era namorado, tá, gente? Assim, ele foi super cavalheiro. Ele foi o primeiro boy que pegou na minha mão, sabe? Ficou de mão dada comigo, que me abraçou, assim, que nem namorado. Que se referia a mim quase como um namorado também. Então, isso foi muito marcante pra mim. E aí eu acho que entra o que eu comentei da relação, da cola entre as duas pessoas, não tem perfis muito compatíveis. Se fosse só pelo perfil, talvez a gente teria um papo legal, mas não saberia abordar, sabe? E o que me chamou muita atenção nele, nesse date exclusivamente, que foi o único date que a gente teve de fato, mas enfim, foi justamente a abordagem dele, sabe? A forma como ele me tratou com carinho, com respeito. Já no primeiro date, que era uma coisa que eu não estava acostumado. Eu, obviamente, já saí com outros caras que tinham um perfil, né, tão compatível com o meu quanto o dele. Já paquerei outras pessoas também, mas acabaram não rolando nem date. Então, a abordagem, a forma como você se comunica com as pessoas, a empatia que você tem com aquela pessoa, né, o cuidado que você tem ali no encontro, isso conta muito mais até do que, às vezes, o próprio perfil da pessoa. Que, às vezes, a pessoa é tímida, mas, sei lá, a química entre vocês é tão boa que a conversa rola bem, a pessoa se solta, a pessoa fica mais carismática. Então, né, quis trazer esse date aí como um bom exemplo de que abordagem boa é tudo, tá? Mas não vou falar mais nada porque, como eu falei, essa história é passado. Vamos pro último date? Um date de cinema. Pra encerrar o meu top 3 dates, eu trouxe aqui o melhor date da minha vida. Em questão, assim, eu acho que vocês ouvindo não vai ter muita graça, já adianto isso. Mas pra mim foi um date muito relevante. Um date, assim, que marcou a minha carreira romântica. Porque ele foi literalmente uma cena de filme. Foi a minha comédia romântica irlandesa, inclusive com um irlandês. Que ele, uma curiosidade, ele parecia muito o Adam Levine, só que de baixo orçamento. A gente não me cancelem por esse comentário, por favor, mas é que ele lembrava muito o Adam Levine, só que assim, com algumas diferenças meio óbvias, tá? Mas é com carinho que a gente fala isso, tá? Não é gongando muito ele, não. Enfim, vamos pra história, tá? Eu conheci ele no aplicativo também. Não acho que seja um problema o aplicativo em si, mas como a gente usa ele. E eu também lembro que o meu papo com esse boy, ele fluiu muito bem. Então não é uma questão de perfil, não é uma questão de afinidades, é uma questão do papo mesmo, sabe? Como que a gente desenvolve uma conversa. E isso envolve muito empatia, envolve muito percepção, né, do fluxo ali da coisa, enfim. Não acho que a IA vai conseguir traduzir isso e desempenhar bem isso, sabe? Mas, enfim. Como que rolou de fato esse date? A gente tava falando ali por aplicativo e assim, o papo foi super bom, no nível de que acho que um dia depois ou 2 dias depois, ele já foi me buscar lá no trabalho. Eu não conhecia ele, mal tinha visto foto dele, e ele de mim também, mas assim, a gente super queria se ver, mesmo que fosse pra uma amizade, porque, nossa, a gente tinha muita coisa em comum e se dava muito bem. Aí ele foi me buscar lá no trabalho, inclusive mais uma coisa curiosa desse caso. Ele me falou, né, qual que era o carro dele e tal, e eu peguei e vi um carro muito parecido, parado lá perto do trabalho, quando eu saí do trabalho. E o que a bichinha aqui fez?
entrou nesse carro que parecia o dele, só que não era ele, gente, era um outro cara, completamente desconhecido, e eu, assim, completamente louca, já cheguei sentando no carro e falando, oi, não sei o quê, e eu vi que o cara tava me olhando, assim, muito em choque. E aí eu percebi a burrada que eu fiz, né? Eu percebi que ali não era o lugar que eu deveria estar, e aí eu, morrendo de vergonha, saí do carro. Quase que esse boy me vê saindo do carro de outro cara. Foi assim, tipo, uns 5 segundos depois que eu saí, ele chegou. Mas acho que ele não chegou a ver a cena ridícula que eu presenciei. E... enfim, né? Coisas que acontecem aí na vida. A gente saiu do trabalho, né? Ele me pegou lá, tal, me cumprimentou, e ele também foi super fofo, super cavalheiro. Só que assim, a gente não tinha um roteiro definido, né, pro date. A gente só queria se ver, e aí ele fala, a gente trabalha perto, eu passo, te pego no trabalho, a gente vê o que faz. Se a gente vai jantar, se a gente vai fazer alguma outra coisa e tal. E aí, super topei. E a gente acabou decidindo, no caminho, ir pra Saltio, que era a praia que tinha lá em Galway, que ficava perto de casa, inclusive. Ai, saudades, era a minha parte favorita ali de Galway, que era a praiazinha, super fria, tá, gente? Não era assim uma praia que dava pra entrar e curtir horrores. Mas, enfim, eu tenho uma ligação ali com aquele lugar. E a praia ficava uns 40 minutos a pé de casa, uns 30, 40 minutos. Só que de carro, né, principalmente ali do trabalho, demorava muito mais por conta do trânsito e porque meu trabalho era do outro lado da cidade, tá? Então tinha um bom trajeto aí pra se fazer. O trânsito lá em Galway era caótico, assim, super mal organizado. Então a gente ficou todo esse tempo ali preso no trânsito e conversando. A gente não parava. Sabe, uma química assim muito boa. A gente deu um super match. E o que chamou a atenção, tanto de mim quanto dele, foi o quanto a gente foi maduro e transparente na conversa, sabe? Porque a gente entende que no ambiente de aplicativo as pessoas geralmente vivem um personagem, sabe? Às vezes a gente fala as coisas que a gente sabe que a outra pessoa quer ouvir, só pra fazer rolar o negócio e tal. Só que eu acho que tanto eu quanto ele, a gente tava num outro nível, sabe? Assim, do que a gente tava buscando mesmo pra vida, pra um relacionamento. Então a gente foi muito transparente, tanto em relação às nossas expectativas de relacionamento, expectativas de um futuro, sabe? A gente falou sobre marcas que a gente traz de outros relacionamentos, que a gente não quer repetir em relacionamentos atuais, /futuros. Então, assim, foi uma conversa muito adulta, sabe? Eu acho que ali foi quando eu percebi que eu já não era mais um adolescente romantiquinho e era, de fato, um adulto querendo construir uma relação a dois, ou mais. E, nossa, foi muito legal, assim, sabe, essa conversa. E, de novo, é uma coisa muito humana, sabe? É uma coisa muito das nossas emoções, da nossa empatia, da troca, né, entre duas pessoas. E que talvez se você fosse se pegar muito a um perfil, muito a dados e tal, talvez eu e ele nem fôssemos, assim, um baita de um casal, sabe? Ou a gente nem entraria em determinados assuntos que eram espinhosos ali, né, para aquele contexto. Então, vai muito da percepção, do carisma, da química mesmo do casal, sabe? E só pra encerrar, né, a história, a gente acabou indo pra Saltio mesmo. Ele foi um fofo, a gente ficou caminhando de mão dada pela orla da praia, tava um dia lindo. É muito difícil ter dias bonitos na Irlanda, tá? Quem mora lá sabe do que eu tô falando. Então aquele dia foi muito bonito, foi um entardecer assim maravilhoso. Pra quem não sabe, lá no verão o sol se põe muito tarde, né? Então a gente tava caminhando como se fosse tipo umas 6 horas da tarde, mas eram umas 8, 9 horas da noite. E aí depois, quando escureceu, a gente acabou indo num arcade, que aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem isso assim na rua, mas a gente tem uns shoppings, que é um espaço ali com alguns jogos, alguns brinquedos, aquelas maquininhas, sabe, de pegar prêmio, enfim. Esse tipo de ambiente, sabe? Você compra as fichinhas e vai se divertir. Era isso. E eu nunca tinha ido em um, eu sempre quis ir, porque eu acho isso muito filme de Hollywood, assim, sabe? Comédia romântica. E ele me levou, e assim, ele foi cumprindo cada partezinha do roteiro ali do filme de comédia romântica. E achei muito legal. E de longe, assim, foi o meu melhor primeiro date, sabe? Foi divertido, foi fluido, foi respeitoso, foi tudo de bom, foi romântico. E aí ele acabou me deixando em casa e tal, né? Enfim. Inclusive, tivemos outros dates depois, a gente teve vários outros dates depois. Um deles foi bem curioso, que eu vou trazer aqui pro podcast no futuro, tá? É um date, assim, bem curioso que eu tive com ele, porque envolve aí meio que uma perseguição de um cara que morava comigo, teve uma serenata, teve fofoca, enfim, teve bastante coisa nesse caso, eu vou trazer aqui no futuro. Mas, enfim, esses foram os meus 3 dates aí, melhores dates. Tem outros, assim, que foram verdadeiros desastres. Ok, mas eu vou trazer aqui um episódio especial só de date ruim pra gente gongar, pra gente xoxar, pra gente morrer de dar risada. Tem um também date bem específico, bem especial, que eu tô guardando ele pra um episódio de fofocas da Sicília. Quem me conhece até já deve estar sabendo do que eu tô falando. É um date assim que as pessoas
adoram que eu conte a história dele, que me perguntam muito sobre ele. Então vou trazer essa história aqui pro podcast, tá? Mas tem um episódio específico para isso. E, enfim, sigam aqui o podcast para não perder os próximos episódios, tá? Eles vão estar, assim, um sabor, já adianto. E avalia também o podcast aí com 5 estrelas se você gostou do conteúdo, tá? Isso ajuda bastante aí o Spotify a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena outras pessoas ouvirem também, tá bom? E por falar em Vem Aí, vamos pro momento final do podcast, que é o Vai Com Tudo. Nessa semana saiu o primeiro teaser oficial da 5ª e última temporada da série Iconic da Netflix, que é Stranger Things. Acho que todo mundo aqui conhece, né? E se você não conhece, é bom assistir, tá bom? Porque é uma série, assim, maravilhosa. Vai com tudo da Play na lenda. E o teaser, né, dessa última temporada, ela traz um negócio que a Netflix sabe fazer muito bem, que é já estabelecer o tom da temporada e causar uma reação emocional, assim, já na preparação pro produto. Eu arrepiei com o trailer, eu fiquei, assim, bem emocionado mesmo. Fiquei agoniado com algumas cenas que eles trouxeram já. E já deu pra perceber que essa última temporada vai ser emocionante, vai ser mais dramática. E, assim, estou ansiosíssimo pra novembro, com a certeza de que eu vou chorar nessa caralha, entendeu? O teaser, obviamente, também reforça que eles precisam encarar aí uma luta final, que aparentemente será novamente contra o Vecna. Tem muita teoria na internet circulando de que talvez a gente chore com a morte do Vecna. Talvez role aí uma redenção pra ele, não sei, não tô muito convencido disso. Mas acho que pode sim rolar. E vai voltar também outras figuras já conhecidas do mundo invertido, como o Demogorgon, o Devorador de Mentes e aqueles Demodogs lá. Também dá pra perceber que a gente vai ter mortes aí bem dramáticas na temporada. E eu não sei se eu tô preparado pra isso, tá? Não sei o que pensar a respeito dessa temporada, dessas teorias. Eu sei que na 4ª temporada eles construíram muito fortemente uma possível morte do Steve, né, naquela temporada. E da Max, inclusive teve aquela cena iconic também, né, dela correndo lá. Mas assim, já que nenhuma dessas mortes aconteceu, eu acho que eles estão salvos nessa temporada, tá? Porque eu odeio roteiro que constrói toda uma narrativa de que aquele personagem vai morrer pra você se despedir dele, não sei o que, nananã. Chega o momento da morte, a morte não acontece porque o escritor não teve coragem de matar o personagem ou porque, né, enfim, não era pra isso acontecer mesmo. E aí depois, né, aí a gente esquece esse personagem, esquece da morte dele. E aí no final, só porque, sei lá, o autor quis matar alguém, ele pega e mata o personagem que a gente já tava preparado pra morte dele antes, não aconteceu, enfim. Eu odeio quando uma série ou filme faz esse tipo de recurso narrativo, perde o time, né, de concretizar ali a morte que eles construíram, e depois acaba matando o personagem só pra chocar, só pra, né, ter aquele recurso de roteiro, então detesto. E eu espero de verdade que os roteiristas da série não façam isso com Stranger Things, né, se for pra algum outro personagem morrer, então que tenha essa construção narrativa da morte do personagem, e que, né, de fato se concretiza ali na hora certa e não quando a gente já perdeu o timing da coisa. Eu teorizo que o Will vai ser tão central nessa temporada quanto a Eleven, né, foi ao longo das temporadas. Vejo que muita gente tá falando que ele vai morrer e tal, mas não sei não. E eu tenho quase certeza que quem vai morrer é o Jonathan, né, que é o irmão do Will. Só que aí eu acho pesado a série matar o Jonathan e o Will, sabe? Porque aí faria com que a Joyce perderia os 2 filhos dela de uma vez. Pesado e não sinto que vai rolar isso. Eu acho que um dos 2 vai sim de arrasta, mas não acho que os 2 vão na mesma temporada, não. Enfim, deixa aí nos comentários as teorias de vocês. Quero muito saber, quero muito que a gente fofoque a respeito. Tem bastante chão aí pra estreia da série. Inclusive, essa última temporada ela vai ser dividida em 2 partes. Uma que vai ao ar no dia 26 de novembro, que lá nos Estados Unidos é o dia de ação de graças, né? A semana de ação de graças e tal. E outra que vai ao ar no dia 25 de dezembro, que é o nosso Natal aí, Natal nos Estados Unidos também, enfim. Só que o episódio final, ele vai ao ar só no dia 31 de dezembro. Então, na virada do ano, a gente vai passar como? Com alienígena, com fogo, com chororô, com drama, enfim. Esse vai ser o nosso final de ano de 2025. Mas, enfim, né, por um ótimo motivo, Stranger Things é uma série maravilhosa. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo, um abraço e até a próxima semana. Tchau!